Com suas paredes altas e imponentes, o casarão sempre foi um enigma para sua vila. Muitos falam sobre os segredos que ele guarda. Porém, um senhor mascate resolve ir até lá, para dar uma descansada, sem saber que isso poderia mudar a sua vida para sempre. Oi, gente, eu sou a Cris e hoje vamos contar a história do Casarão Assombrado. Numa madrugada escura e sombria, cujo frio gelava a alma e o vento causticante cortava a pele, o mascate Sebastião viajava pelas estradas do interior de Minas Gerais, com o seu cavalo baio a vender e entregar suas mercadorias. Cansado da viagem e querendo apear para dar de comer e beber ao seu cavalo, e dormir um pouco para sair cedo no outro dia. Ao fazer uma curva pela estrada, tomada por neblina e uivos de lobo, Sebastião avistara em meio a um pasto um grande casarão. Resolveu então ir até lá para pedir pousada aos donos, em troca de algumas de sua mercadoria. Lá chegando, Sebastião apeou do seu cavalo baio e desarreou, soltou-o no pasto para pastar, e subiu as escadas do casarão. Bateu à porta, mas depois de 1 minuto e meio batendo a porta e gritando: "Ô de casa, tem alguém aí?", Sebastião desconfiou de que aquele casarão estava abandonado. Então acendeu uma vela e deu a volta por todo o casarão, para ver se encontrava resquícios de alguém por ali, mas nada encontrou, salvo um grande tronco nos fundos do casarão, onde havia 2 correntes com algemas de ferro presas a ele. Sebastião então arrombou a porta dos fundos e entrou com uma vela acesa em sua mão direita. Andou por todo o casarão a espiar seus aposentos, e viu que o casarão estava mesmo abandonado há muito tempo, mas ainda havia móveis velhos por toda a casa, e muitos instrumentos de tortura, que antigamente usados em escravos. Com isso, Sebastião concluiu que aquele casarão velho e abandonado havia sido no passado de algum senhor de escravos. Sebastião então deu de ombros, não ligando para aquilo. Foi até um dos quartos do casarão, e batendo as mãos sobre uma das camas, retirou a poeira acumulada durante anos e deitou para descansar. Assim que Sebastião caiu no sono, teve um pesadelo. Sonhara que estava sendo açoitado por escravos no tronco que havia visto no fundo do casarão. Sebastião então acordou apavorado, suando frio e ofegante. Levantou-se e foi até a cozinha do casarão, para ver se encontrava por ali um pouco de água, para lavar seu rosto e encher sua garrafa. Mas quando adentrou na cozinha, na parte de trás do casarão, Sebastião começou a ouvir correntes se arrastando pelo lado de fora. Assustado com aquilo, Sebastião empunhou sua arma e foi até os fundos do casarão, mas lá chegando, não viu absolutamente nada e não escutou nenhuma corrente se arrastando. Pensando que estivesse tendo um sonho acordado, Sebastião voltou para dentro da cozinha e, não encontrando ali qualquer resquício de água na torneira, foi então até o banheiro, mas lá também não encontrou água. Desistiu de lavar seu rosto e voltou para a cama. Mas o pesadelo que tivera atormentara tanto Sebastião que não conseguia mais pregar os olhos. Então ficou ali deitado na cama e pensando na morte da bezerra. De repente, no entanto, Sebastião, no meio da madrugada, começou a ouvir gemidos, risadas, passos repetidos, vindo em sua direção. E, atento, empunhou novamente sua arma e gritou: "Quem está aí? Eu estou armado, hein?" No entanto, Sebastião não ouviu ninguém responder. E depois de 1 minuto de total silêncio, de repente, as janelas do quarto onde estava a descansar abriram sozinhas, e dentro do quarto, um vento cortando entrou derrubando partes dos objetos que estavam em cima da mobília velha do casarão. Sebastião então se levantou, correu até as janelas e as fechou. Naquele instante, Sebastião começou a se apavorar, pensando que aquele casarão pudesse ser mal assombrado. Mas como ele não acreditava em assombração, fingiu que nada havia acontecido e que estivesse tendo um sonho novamente. Somente uma corrente de ar bem forte, ele pensou, e voltou a deitar na cama. 1 minuto depois, Sebastião deitou com sua vela acesa do lado do criado mudo. Viu de repente as gavetas da penteadeira começarem a abrir e fechar, de forma repetida. Naquele momento, Sebastião, que era cético,
deixou de ser, pelo menos em partes. Começou a dizer em voz alta e grave: Olha, assombração, eu não vou lhe fazer mal. Só quero descansar aqui esta noite. E de manhã eu vou embora. Então, me deixe em paz. Assim que disse tais palavras, as gavetas da penteadeira pararam de abrir e fechar. E um silêncio sepulcral tomou conta daquele casarão. Uns 5 minutos depois, Sebastião viu no espelho da penteadeira uma imagem esfumaçada de um homem, com o rosto todo machucado e sangrando. Sebastião deu um pulo da cama, pegou sua arma e atirou em direção à penteadeira, quebrando assim o espelho em pedacinhos. Assim que o espelho se quebrou, Sebastião olhou para o lado e viu o armário velho e cheio de teias de aranha se arrastar rapidamente em sua direção. Mas, antes que o armário tocasse, Sebastião pulou de volta na cama e ali ficou em pé, com a arma na mão e os olhos arregalados, esperando a manifestação do desconhecido fantasma. Nesse momento, então, Sebastião começou a ouvir barulhos no telhado do casarão e pensou ser uma chuva muito forte. Mas dentro de alguns minutos, o telhado do casarão começou a se quebrar e dentro do quarto a cair pedras enormes. Sebastião, então desesperado, vendo aquelas pedras caírem do céu e até o telhado que estava se desmanchando bem na sua frente, pulou da cama e saiu correndo para a sala de estar do casarão. Lá parou por um segundo. Depois de ouvir novamente o silêncio sepulcral que havia ouvido anteriormente, mudo, paralisado, com medo e apavorado, Sebastião começou a andar nas pontas dos pés, até a porta de entrada do casarão, a fim de ir embora daquele lugar assombrado. Mas quando Sebastião abriu a porta do casarão para fugir, viu do lado de fora do casarão milhares de pedras enormes caindo do céu. Desesperado, Sebastião preferiu correr o risco de sair sobre aquela chuva e ficar naquele casarão mal assombrado. Assim que desceu as escadas, Sebastião infelizmente foi atingido na cabeça por uma das pedras que caía do céu, onde apareceu vindo a óbito no mesmo instante.